Olá, jovens! Aqui é a professora Renata de Química e eu vou estar fazendo com vocês uma revisão de Química 1 para sua prova de recuperação do primeiro semestre. Para começar, eu queria destacar os tópicos que vão cair na sua prova. Vai ser cobrado leis ponderais, métodos de balanceamento de equações químicas, cálculos químicos e fórmulas químicas, tá? Então vamos começar. Para revisar, queria falar um pouquinho sobre a lei de Lavoisier, uma das leis ponderais, né? Lembra lá? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não tem como eu ter uma reação química que eu coloque 20 gramas de reagentes e no final eu só tenha 10 gramas. Para onde foram as outras 10 gramas? A massa precisa se conservar. Só que para eu conseguir observar a massa se conservando, é importante que o meu sistema esteja fechado. Porque se o meu sistema não estiver fechado, gases que podem ser produzidos em uma reação química ou gases que podem ser incorporados numa reação química, a gente não vai conseguir observar isso com o sistema aberto. Ele precisa estar fechado. Então, por exemplo, aqui, ó, ferro mais gás oxigênio formando o óxido de ferro, tá? Isso aqui é a formação da ferrugem. Então, é o seguinte, o ferro tá lá. Depois eu volto, o ferro tá enferrujado, a massa dele aumentou. Como que a massa aumentou? É porque o oxigênio foi incorporado ao ferro. Se o meu sistema tivesse fechado, né, a gente iria conseguir observar, mas como o sistema tá aberto ali, o oxigênio vai ser incorporado ao ferro, sem que a gente consiga observar isso, tá? Então, quando eu somo a massa do ferro aqui, ó, com a massa do oxigênio, que são os reagentes, isso tem que ser igual à massa do óxido de ferro, que é o meu produto, beleza? Vamos seguir? Olha só, falar agora sobre a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, tá? Que é o seguinte, se eu coloco 2 gramas de hidrogênio para reagir com 16 gramas de oxigênio e formar 18 gramas de água, essa proporção precisa ser mantida. Se a gente for simplificar aqui, ó, massa de hidrogênio e massa de oxigênio, tá? A proporção é o quê? 2 para 16. Na real, se for simplificar, né, dá para dividir em cima e embaixo por 2, é o quê? É 1 para 8. Então, a cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso ter sempre 8 gramas de oxigênio, para que a reação aconteça sem ter excesso de ninguém, tá? Então, se você observar em todos os outros experimentos, isso é obedecido, tá? 10 para 80 é 1 para 8, né? Cortando os zeros. 16 para 128. Simplifica, divide em cima e embaixo por 16, vai dar 1 sobre 8 também, tá? Então, a massa, ela precisa respeitar essa proporção. E aí ficou conhecida, né, como a lei de Proust, beleza? Eu trouxe algumas questões aqui pra gente poder resolver juntos. Olha essa questão. Eu tenho 3 experiências, tá? É o carbono reagindo com gás oxigênio, formando gás carbônico. E aí, ele quer que eu descubra os valores que estão faltando na tabela, que é o X, Y, Z e W, e que eu mencione qual foi a lei que eu usei para descobrir esses valores. Ó, para descobrir o X aqui, ó, tá molezinha, né? Eu sei que quando eu somo o reagente, tem que dar a massa do produto. Então, é 12 mais X igual a 44. Logo, X é igual a 44 menos 12. X é igual a 32 gramas. Então, a massa de X aqui, ó, vale 32 gramas. Que lei que eu usei para descobrir isso aqui? A lei de Lavoisier. Tá? Agora, para descobrir o Y e o Z, eu não consigo usar Lavoisier. Eu vou ter que usar a lei de Proust, tá? Só que repara uma coisa, a proporção é 12 para 32. Olha o que eu fiz aqui, ó, do experimento 1 para o experimento 2. Eu quadrupliquei a massa de oxigênio. Se eu quadrupliquei a massa, eu preciso também, né? No caso, quadrupliquei não, perdão, eu dividi a massa por 4, né? 32 dividido por 4 dá 8. Eu também preciso dividir a massa do carbono por 4, tá? Aí 12 dividido por 4 é igual a 3 gramas, beleza? Ah, não quero fazer assim. Dá pra fazer por regra de 3, a proporção se mantém, ó. 12 gramas de carbono está para 32 gramas de gás oxigênio. Eu quero saber qual é a massa de carbono quando eu tenho 8 gramas aqui de oxigênio. Multiplica cruzado aqui, ó. Vai ficar 32y é igual 12 vezes 8, que dá 96. Y é igual a 96 dividido por 32, que
aqui vai dar 3 gramas, tá? Dá na mesma. Para descobrir o Z, você também pode usar o mesmo artifício que eu usei, ó. Tem que dividir por 4. 44 dividido por 4 vai dar 11 gramas. Aí, repara uma coisa, né? Que o Y, eu usei a lei de Proust. O Z, eu usei Proust também, mas eu poderia ter usado Lavoisier, porque era só eu somar 3 mais 8, que ia dar 11. Então, aqui é Lavoisier ou Proust, tá? Botei L para Lavoisier, P para Proust. E o W aqui, ó, molezinha, é só eu somar 24 com 64. E logo o meu W é igual a 88 gramas, tá? E eu usei aqui a lei de Lavoisier. Tranquilo? Beleza? Questão agora número 2, tá? Questão número 2, ele faz um experimento. Ele diz assim: objetivando estudar a lei ponderal de Lavoisier, um estudante realizou o experimento esquematizado a seguir, em que um líquido do frasco A, correspondente a uma solução aquosa de ácido sulfúrico, e o sólido contido no frasco B representa uma amostra de carbonato de sódio. Repara uma coisa, dá um zoom aqui. Eu tenho 100 gramas no início, tem uma balança de precisão ali. 100 gramas, o A separado do B. Quando eu coloquei para reagir, eles reagiram, no final sobraram só 90 gramas. Cadê as outras 10 gramas? Repara que o sistema está aberto. Então, provavelmente formou gás e esse gás foi para a atmosfera, né? Por isso que eu não consegui observar a conservação da lei de Lavoisier aí. E ele pergunta pra gente: ao final do processo, o estudante notou pela leitura no visor da balança que a massa resultante era diferente da massa inicial. No contexto do experimento, essa situação foi verificada por quê? Letra A. Houve excesso de um dos reagentes empregados, o que não é previsto pela lei de Lavoisier, errado. Se tivesse excesso, teria até massa a mais ali no final. Letra B. É necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu no experimento realizado pelo estudante. Tá certinho. O gabarito aí é letra B. Vamos só olhar o restante. Os reagentes devem se encontrar na mesma fase de agregação. Não precisa disso. Letra D. A lei de Lavoisier não é válida para reações efetuadas em soluções aquosas. Não. Errado. A lei de Lavoisier só é válida nas condições padrão de temperatura e pressão, tá? Errado, tá? Então, o gabarito aí certinho é letra B. Vamos seguir? Próxima questão, questão número 3. Questão de balanceamento de equação química, tá? E aí eu só queria lembrar você dessa regrinha aqui, ó, que é a regra do macho. Isso aqui é o balanceamento por tentativa. Metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai tentar balancear e a gente vai seguir essa ordem, porque ela tem mais chance de dar certo, tá? Vamos começar aqui, olha só. Metal, eu tenho alumínio. Repara que eu tenho 2 no reagente. Consequentemente, eu tenho que colocar um 2 aqui na frente para também ter 2 no alumínio no produto, tá? Sempre mexe na frente. Você nunca pode mexer no subscrito. O alumínio aqui tem 1, você não pode mexer nunca aqui embaixo. Não faça isso, tá? Tá errado. Sempre mexe na frente. Eu chamo isso aí de coeficiente estequiométrico. Você só pode alterar ele. Então, metal já foi, que é o alumínio. O próximo é o ametal, que é o cloro. Eu tenho cloro, 1 cloro no reagente. No produto, agora eu tenho 6, porque é 2 vezes 3, que dá 6. Então, eu coloco um 6 aqui na frente, tá? Hidrogênio agora. São 6 hidrogênios no reagente, no produto são 2. Então, eu tenho que colocar um 3 aqui. Tem sempre que pensar naquela ideia, que número multiplicado por 2 vai dar 6. É só fazer 6 dividido por 2, que dá 3, tá? Então, ó, já foi. Carbono não tem, né? Já foi pro hidrogênio. Oxigênio agora. Repara que eu tenho 3 no reagente e eu também tenho 3 no produto. Ele já tá balanceado bonitinho. E aí ele quer qual é a alternativa que corresponde aos coeficientes estequiométricos. Aqui não tem nada, é 1, né? Então é 1, 6, 2 e 3. Gabarito aí é a letra C, tá? Questão número 4. Mais uma questão sobre balanceamento de equações químicas. Essa daqui, ela só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai seguir essa ordem. Vamos começar pelo carbono. 3 no reagente, coloca lá 3 no produto. Hidrogênio, 8 no reagente, aqui tem 2. Aí, você faz o quê? 8 dividido por 2, 4,
tá? Oxigênio. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 3 oxigênios no reagente. Já no produto, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, dá 6. Mais, aqui só tem 1, né? Na água, vezes 4, que dá 4. Então, eu tenho um total de 10 oxigênios. Agora, como eu tenho 10 oxigênios no produto, eu preciso também ter 10 oxigênios no reagente. Aí você repara que aqui já tem 1. E eu não vou mexer nesse oxigênio, porque se eu mexo nele, eu tenho que mexer no carbono e no hidrogênio também, tá? Então, eu preciso de 10. Já tenho esse 1 que eu descontei. Estão restando o quê? 9 oxigênios. Aí não tem um número inteiro que multiplicado por 2 vai dar 9. Eu vou colocar, então, aqui, ó, 9 sobre 2, tá? E aí, galera, vou até completar a minha questão aqui, olha, que eu quero a soma dos coeficientes inteiros, tá? Dos menores coeficientes estequiométricos inteiros. É assim que aparece nas questões para vocês, tá? A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros. Ficou quebrado, ficou 9 sobre 2, que é 4,5, né? Então, para eu transformar isso daqui em coeficientes inteiros, eu multiplico a reação todinha por 2, vezes 2. Aqui é 1, vira 2. Aqui é 9 sobre 2, vira 9. Aqui é 3, vira 6. 4 multiplicado por 2 vira 8. Aí agora eu vou somar. 2 mais 9 mais 6 mais 8, tá? Ó, 2 com 9 dá 11. 11 com 6 dá 17. 17 com 8 vai dar 25. Gabarito aí, letra E, tá? Vamos seguir. Próxima questão aqui é uma questão do PAS de 2021. Ela é bem interessante. Ele fala, né, sobre soluções de glutaraldeído que podem ser usadas como desinfetantes no combate à Covid-19. O glutaraldeído é um composto de massa molar. Eu vou destacar aqui, ó, a massa molar dele, 100 gramas por mol. E ele é formado apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele é mais usado na desinfecção de superfícies em ambientes industriais, por ser relativamente tóxico e causar irritações na pele, olhos, gargantas e pulmões. Aí ele fala assim, ó, por meio de uma análise química, determinou-se que uma amostra de 150 gramas de glutaraldeído continha 90 gramas de carbono, 12 de hidrogênio e 48 de oxigênio. Faça o que se pede no item 5. Bora ver o item 5. O item 5, o ponto 1, ele quer que a gente pinte lá, na próxima imagem que eu vou passar aqui, o teor de carbono, né? A porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio. E ele também quer aqui no tópico 2 que eu determine a fórmula molecular do composto. E eu coloco aqui em cima, tá? A quantidade numérica de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos lá fazer isso. Como é que a gente faz isso aqui, ó? A amostra que ele pegou é de 150 gramas. Dessas 150 gramas, 90 é de carbono. Olha o que eu vou fazer. Primeiro carbono aqui, ó. 150 gramas é o total, corresponde a 100%. Eu quero descobrir qual é a porcentagem de carbono se eu tenho uma massa de 90 gramas, tá? Resolvendo isso aqui, ó, multiplica cruzado, ou você pode até simplificar antes de fazer a multiplicação. Vamos lá. Vai ficar 150x é igual 90 vezes 100, que dá 9.000. Logo, x é igual a 9.000 dividido por 150. Ó, corta o zero com zero aqui. 90 dividido por 15 dá 6 e coloca o outro zero que tem ali. Então, é 60%. Esse é o teor de carbono. Vamos calcular aqui agora o teor de hidrogênio. Ó, de novo, 150 gramas corresponde a 100%. Eu quero descobrir a porcentagem de hidrogênio, que tem massa 12 gramas aí na amostra. Ó, 150x é igual a 1.200. Logo, x é igual a 1.200 dividido por 150. Corta 0 com 0, vai ficar 120 dividido por 15, que dá 8. Então, 8%, tá? Para descobrir o oxigênio, daria para fazer a regra de 3. 150 tá para 100%, assim como 48 tá para x. Ou dá para fazer de jeito mais fácil. Você faz 100%, que é o total, e subtrai do que já foi, que é 60 mais 8, 68. Então, essa conta aqui, ó, vai dar 32%.
Então, ó, o teor de carbono é 60, o de hidrogênio é 8 e o de oxigênio 32. Agora a gente vai lá pintar, tá? Vamos começar pelo carbono aqui, ó. Carbono são 60%. Vou pintar tudo isso aqui, ó. O hidrogênio é só 8%. Cada quadradinho desse daqui equivale a 2. Então, eu vou pintar 4. O oxigênio é 32%. Então, eu vou pintar até 30 e mais um quadradinho só desse. Pra chegar nos 32%, tá? Aqui, ó, umzinho só. Beleza? Então, a primeira parte foi descobrir uma porcentagem aí, tá? Inclusive, até, se quisesse colocar a fórmula percentual, a gente vai escrever, ó, C 60%, hidrogênio 8% e oxigênio 32%, tá? Só que ele não quer a fórmula percentual, ele quer a fórmula molecular do composto. Ele quer a quantidade de cada um dos átomos aí, de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, bora lá fazer essa conta aí. Ó, eu vou pegar a massa molar para descobrir a fórmula molecular. A massa molar é 100. Eu tenho 60% de carbono. 60% de 100 dá 60 gramas de carbono. Então, olha aqui, ó. Carbono, eu tenho 60 gramas. E aí eu vou dividir pela massa molar de um único átomo, né? A massa molar de um carbono, né? De 1 mol de carbono, que é o quê? 12 gramas por mol. Aí, ó, 60 dividido por 12 vai dar 5, tá? Vou fazer a mesma coisa com hidrogênio. Hidrogênio, 8% de 100 dá 8. A massa molar na tabela periódica lá do hidrogênio vale 1. Então, eu tenho 8 átomos de hidrogênio. E por último aqui, ó, o oxigênio. Oxigênio, 32% de 100 dá 32. A massa molar do oxigênio vale 16. Então, 32 dividido por 16 é igual a 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar 5, 8 e 2. Pronto. Essa é a fórmula molecular do glutaraldeído, tá? Vamos seguir? Próxima questão aqui é a questão de número 6. Questão 6 fala assim: o cloro é formado pelos isótopos 35, 75% e 37, 25%. Com base nessa informação, podemos afirmar que a massa atômica do elemento cloro é de aproximadamente... Ó, galera, a massa atômica do elemento é uma média ponderada dos isótopos daquele elemento. Então, eu vou calcular aqui, ó, a massa atômica do elemento cloro. Vai ficar 35 vezes 75 mais 37, que é o outro isótopo, multiplicado pela abundância dele na natureza, que é de 25%. Não é 75% e 25%? Então, eu vou dividir isso aqui por 100%. Aí, agora, é matemática, né? A gente tem que fazer a conta. Vai ficar o quê? Ó, 35 vezes 75... a gente vai encontrar 2.625, mais, aí agora é 37 vezes 25, que dá 925. Tudo isso sobre 100, tá? Quando eu somar 2.625 com 925, a gente vai encontrar 3.750, tá? Dividido por 100. Aí, olha aqui, ó. Ai, perdão, não é 7 não, é 5, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. É 3.550. Corta um zero com um zero. Divide agora 355 por 10. Vai dar 35,5 U, que é a unidade de massa atômica, tá? Então, a massa atômica aí do elemento cloro vale 35,5. O gabarito é a letra D. Questão 7 e última. Fala assim: a glicose é um açúcar de fórmula molecular C6H12O6. O número de moléculas existente em 1 kg de glicose, tá? É aproximadamente... Essa questão aqui era legal pra gente revisar algumas coisas. Eu vou calcular a massa molar aqui, ó, da glicose. Tá?
que eu vou fazer? Pegar a massa de carbono, que é 12, e vou multiplicar por 6. Eu vou somar agora com a massa de hidrogênio, que é 1, vou multiplicar por 12, que é a quantidade de hidrogênio que eu tenho. Mais oxigênio, a massa vale quanto? 16. Tá tudo aqui, ó. 16. E vou multiplicar pela quantidade de oxigênio que eu tenho. Eu tenho 6 oxigênios na fórmula, tá? Aí vamos fazer conta aqui, ó. 12 vezes 6 dá 72. Mais 12, mais 16 vezes 6 dá 96. Aí somando tudo isso daí, dá 84, né? Mais 96, 180 gramas por mol. Essa é a massa correspondente a 1 mol. Só que aí, eu sei que 1 mol eu tenho 6,0, como ele colocou aqui, vezes 10 a 23 moléculas. Então, olha a relação que eu vou escrever aqui, ó. 1 mol de glicose, eu sei que tem 180 gramas. E eu sei também que 1 mol, que corresponde a 180 gramas, possui 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Ele quer saber o que da gente? Qual é a quantidade de moléculas, o número de moléculas em 1 quilo de glicose, tá? 1 quilo eu tenho que usar em gramas, porque aqui, ó, tá 180 gramas. Então, aqui, ó, vão ficar 1000 gramas, beleza? Então, agora é só a gente fazer a nossa regrinha de 3. Fazer o quê, ó? 180x é igual. Ó, 1000 é 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 6 vezes 10 a 23 vai ficar 6 vezes 10 a 26, tá? Isso aqui, ó, 10 ao cubo. Aí, quando eu multiplico 10 ao cubo com 10 a 23, repete a base, que é 10, e somo os expoentes. 23 mais 3, 26. Aí, agora eu vou fazer o quê, ó? X é igual a 6 vezes 10 a 26, dividido por 180. Aí, já adiantando aqui, ó, 180 é 18 vezes 10, tá? Aí, você vai lá e divide, ó, 6 dividido por 18 dá aproximadamente 0,33, tá? 0,33333. Vezes, aí aqui é 10 a 1. Então, você repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 26 menos 1 dá 25, tá? Prontinho, encontramos o número de moléculas. Só que a resposta é notação científica. Então, eu tenho que andar uma casa com a vírgula para ficar o quê? 3,33 vezes, aí eu tiro um lado do expoente, tá? 10 a 24 moléculas. Então, o gabarito aí é a letra A. 3,33 vezes 10 a 24. Aqui tinham várias formas de você usar a matemática para resolver esse problema. Então, você pode escolher o método que você mais se adequar aí com a matemática, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, por ter ficado aqui até o final. Desejo a você uma excelente prova. Tchau!